Programa Rômulo Cury começando pela TV Vila Velha, seu misto de informação e entretenimento. Nessa edição você vai saber como manter o seu corpo saudável na estação mais fria do ano. Tem também o nosso quadro cultural com o Celso para o Box apresentando o artista William Soares. É arte para encher os olhos. Tem tudo isso e muito mais. Fiquem ligados. A organização nada mais é do que um método extremamente eficaz para melhorar o desempenho pessoal e profissional. Com certeza, com essa ajuda, ele traz benefícios para as nossas vidas, seja a economia financeira, seja o controle com a questão do tempo. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós estamos aqui com a Silvia Pukaniewski, que é um prazer estar com você para falar um pouco mais sobre a organização de ambientes e também uma questão de organização pessoal. Antes de mais nada, eu queria saber, você ensina as pessoas a serem mais organizadas? Com certeza. Na verdade, eu faço os trabalhos de prestação de serviço, de organização de ambientes, lá na casa das pessoas, todos os ambientes, os espaços internos, todos os armários. E assim, no final, eu faço uma revisão de todos os espaços que eu organizei e faço um treinamento, então, para a pessoa, seja lá a funcionária ou a própria cliente, mostrando como deve ser mantida essa organização. Muito fácil de aprender. Tá, e qual que é a importância dessa organização na vida das pessoas? Então, na verdade, depois que você tem o seu ambiente organizado, fica tudo mais prático. Você consegue encontrar os seus objetos com uma velocidade muito maior, tem mais agilidade no teu dia a dia, vai te trazer mais conforto, sensação de bem-estar na tua casa. Porque se você chega na tua casa, está tudo desorganizado, você já chega estressado, né? Ao passo que se você tem um ambiente organizado, já te traz uma tranquilidade a mais, vai com certeza trazer uma melhoria da tua qualidade de vida. E até mesmo a questão de encontrar na hora certa, né? Essa perca de tempo muitas vezes é grande, né? Hoje em dia com a correria, seja mulher ou homem, questão da movimentação, do trabalho, então é fundamental essa parte da organização. E na verdade, assim, um princípio da organização é cada coisa ter o seu lugar. Então, eu aplico esse método lá na casa das pessoas. Aí você utiliza aquele objeto e devolve no local certo. Então é esse que é bem importante também. E se vê esse trabalho aí, como que você está analisando hoje? Está sendo bem aceito? Está sendo bem aceito. Aos poucos as pessoas estão vendo a necessidade. Eu acredito também no crescimento de Ponta Grossa. A gente está percebendo, né, que a cidade está cada vez crescendo mais. E com certeza as mulheres, né, principalmente, estão cada vez mais trabalhando fora, têm os filhos pequenos. Esse que é o meu principal público-alvo, né? As mães lá com as crianças em fase escolar, que não tem tempo para nada, e eu tô lá para auxiliar, então. E até é importante essa questão de as crianças acompanharem essa organização, que acabam levando pro quando forem adultos, né? Exatamente. Até eu tenho as duas pequenas em casa, né, de 6 e 4 anos. Aí eu já falo para elas lá, ó, a hora de organizar as coisas lá. Elas já estão tendo essa postura esse interesse de organizar. É bonito de ver. Além da perca de tempo, a pessoa poder encontrar o que precisa, quais são os outros benefícios que você pode elencar aí para o telespectador? Então, na verdade, assim, se você tem tudo desorganizado, você vai perder muito mais tempo para encontrar. Às vezes você está com uma reunião lá e precisa de uma papelada, por exemplo, um documento X lá e você não consegue encontrar rapidamente. Então, para mim, eu acho que o principal é você ter tudo organizado e vai trazer essa agilidade, com certeza. E até mesmo para a pessoa que tem muitas opções no seu guarda-roupa, às vezes nem lembra que existe tal peça e acaba encontrando, né? Exatamente, sendo na hora organizado. de fazer a organização você já consegue perceber, né? Verdade. Na verdade, assim, a reclamação maior das mulheres é que nunca acha as coisas que precisa, sempre usa as mesmas peças, então é tudo por falta de organização mesmo. Porque na organização vai estar tudo mais disponível, eu utilizo padrão de cores, vai ter como se fosse um degradê lá das tuas peças, muito mais fácil na hora de escolher. Olha só, existem algumas regrinhas básicas para a organização? Na verdade, a primeira coisa que você tem que fazer é uma seleção, né, de tudo que você tem lá na tua casa e fazer os descartes necessários. Uma dica lá, pessoal de casa, se você não utilizou uma peça durante um ano é porque você não vai utilizar mais, então já é hora de você descartar, doar para quem precisa e ter mais espaço então nas coisas que você realmente utiliza.
Eu trouxe aqui algumas peças para a gente fazer algumas demonstrações. Então vamos lá, dobras, Silvia. né? Até pode, através dessas dicas que a Silvia vai falar, já perceber a importância dessa organização, como que é feita e às vezes até ligar para saber um pouco mais para você, né, Silvia? Então vamos lá. Então, eu trouxe aqui a primeira peça que eu trouxe, uma camisa, né? Então, na verdade, assim, uma dica bem importante é você abotar o primeiro e o último botão, se o pessoal está conseguindo perceber lá, porque na hora que você guarda, acaba não danificando e também não enrosca nas outras peças. Uma coisa que eu trouxe aqui são 2 modelos de cabides, então o pessoal lá de casa perceber. Qual que é a importância da escolha do cabide? Que as laterais aqui sejam arredondadas, porque lá de repente em casa tem alguns cabides pontudos que acabam danificando ou até mesmo marcando as peças. Então é importante a escolha do cabide. Tanto faz o material do cabide? Tanto faz. Tá. Ou esse de acrílico ou metálico é adequado, é indicado. Então fazer a colocação assim, né? Então o primeiro e o último botão fechado fica mais correto para guardar. E sempre verificar aqui, ó, essa ponta aqui do cabide, colocar no cabideiro dessa forma no fundo do cabide, como se tivesse aqui o fundo do cabide, né? Para que na hora que você for pegar, não enrosque. Fica mais fácil, mais prático. E isso tanto faz para as camisas masculinas ou femininas? Tanto faz. Essa é a dica do primeiro e último botão. É assim que se faz. Aqui, ó, eu trouxe uma bermuda, né, para vocês, para demonstrar para vocês. Colocar desta forma aqui e que na hora de guardar também fica aparecendo essa parte, não assim, porque se você olha na frente do teu cabideiro, lá não fica esteticamente legal. É assim mesmo. E também outra dica aqui, ó, eu tô utilizando um cabide de criança, infantil. Então, para as peças lá femininas, tanto bermuda quanto calças, é legal utilizar esse cabide infantil porque, ó, ele fica firminho aqui, não escorrega e você ganha mais espaço no teu guarda-roupa. Ó, por exemplo, aqui comparando, né? Uma diferença. Ele é mais alto, então embaixo pode ser colocado mais caixas, né? Aproveita o espaço. Sim. Essa questão do aproveitamento do espaço também entra nessa organização? Também. Olha que interessante. Também entra. Estou precisando desse serviço. Olha aqui, ó, pessoal. A camiseta, né, fazer a demonstração da dobra é bem simples. Eu utilizo um gabarito aqui, que nada mais é do que uma folha de papel A4 plastificada. Então vocês podem mandar plastificar lá na papelaria, bem simples. Então o que eu faço? Eu coloco a parte da frente voltada para baixo da camiseta, centraliza aqui o gabarito e faz a primeira dobra, bem simples, mais uma dobra e a última aqui. Qual que é a importância de você utilizar esse gabarito? Para que todas as peças fiquem da mesma largura. Então você consegue perceber aqui, ó, coloquei mais algumas aqui para vocês perceberem lá em casa. Então todas da mesma largura, fica com um aspecto muito melhor, mais organizado dentro do teu guarda-roupa. Outra dica aqui no caso das camisetas é que quando elas estão guardadas dentro da gaveta, você utilizar assim, ó, dessa forma como se fosse uma escadinha. Por quê? Na hora que você puxa a tua gaveta, você consegue visualizar todas as peças que você tem. Então na hora de escolher facilita muito. Lá nos teus nichos também, de repente, né, no closet aberto, dá para utilizar dessa forma. Aqui eu trouxe um pijama para fazer a demonstração. Na verdade, utiliza da mesma forma o gabarito para ficar da mesma largura, né? Então a parte da frente voltada para baixo, bem simples. E aqui, antes de fazer essa dobra, você já coloca a parte de baixo, seja calça, bermuda, shorts, o que for. E guarda dentro, por quê? Na hora que você vai utilizar, ele acaba facilitando na hora de você escolher e já tá junto com o conjunto, né? Isso aqui é uma dica bem bacana também. Gostei. A blusa de lã é a mesma coisa, né? Nem vou demonstrar, na verdade, utilizado da mesma forma. Então, camisetas, blusas, pijamas, todos utilizando o gabarito. Aí eu trouxe uma de infantil, né? Então, na verdade, aqui a única diferença é que você vai pegar a metade do teu gabarito e fazer o corte, né? E pedir para plastificar na papelaria. Então, a camisetinha aqui infantil, né? Bem simples também. Só que é o gabarito menorzinho, né? Aí você consegue deixar tudo organizado lá no quarto das crianças também, da mesma forma. Olha que prático. E daí eu trouxe aqui para vocês verificarem o padrão de cores que eu utilizo lá na minha organização.
Então, tanto faz você ir do escuro para o claro, do claro para o escuro. É importante utilizar o padrão de cores para facilitar. Então, todos os casacos que você tem, as suas camisas, camisetas, todos os tipos de roupas, peças íntimas, utilizar o padrão de cores. Fica muito mais prático na hora de você. Fica mais organizado, mais prático e também mais bonito. Visualmente fica muito melhor, a estética fica melhor. Isso independente se guardar da questão do escuro para o claro ou do claro para o escuro? Não, tanto faz. E daí aqui, ó, o último que eu trouxe, a peça que eu trouxe, a echarpe, lá o teu lenço, que for, né? Então, na verdade, eu começo assim, ó, dobrou ao meio uma vez, daí aqui a parte da franjinha começa a dobrar por aqui e faz o rolinho. Eu gosto de utilizar o rolinho, que ele ocupa menos espaço lá na tua gaveta, de repente, né? Então, é bem simples. Faz o rolinho e normalmente as pessoas têm os nichos dentro das gavetas, sabe aquelas divisões, né? Dentro das gavetas. Então você coloca assim e consegue visualizar qualquer estampa, né? Daí fica fácil na hora de você pegar. Verdade. Ou de repente se não tiver essa gaveta com nichos, você pode colocar numa caixinha, de repente pode ser desta forma ou assim também, tanto faz. E você consegue organizar dentro de uma caixinha todos os rolinhos, assim, com todos os teus lenços. Além de facilitar na hora de encontrar, é uma questão até mesmo estética, né? Do guarda-roupa, do quarto da pessoa. Diferença. Verdade. Se eu me conta o seguinte, a telespectadora está me acompanhando, ela quer, né, saber um pouco mais. Como que funciona? Liga para você, agenda, e como que é o passo a passo desse? Então, na verdade, o primeiro passo, eu faço a visita de avaliação sem custo e nesse momento eu já consigo perceber qual o tempo que eu vou levar para fazer esse trabalho. Aí, nesse momento, eu já passo o orçamento para o cliente. Então, o orçamento é de acordo com a quantidade de objetos que a pessoa tem, quantidade de roupas, que eu vou dobrar todas no padrão, né? E fazer todo esse processo O primeiro passo, então, daí o segundo passo, depois da visita, agenda, o dia do trabalho, a execução, então, da prestação de serviço, a organização, então, prima pela identificação. Tudo vai estar identificado, por exemplo, no teu closet lá, camisetas manga curta, manga longa, roupas de lã. Então tem toda essa identificação que facilita muito na hora de você encontrar suas coisas, na hora que a pessoa, a tua ajudante lá estiver fazendo a organização lá no teu dia a dia, te ajudando, consegue manter de forma bem tranquila a sua organização. Tá, e essa organização é só para quartos ou você pode fazer na casa toda? Eu faço na casa toda, todos os ambientes. Despensa, o pessoal chama bastante, né? Os alimentos, né? Coloca tudo de acordo com as datas de validade, que às vezes a pessoa esquece, né? Sim. Ou que tá mais próximo de vencer fica lá para trás, e assim por diante, né? Tem todo esse aspecto também. Cozinha, banheiro, despensa, todos os ambientes, quartos infantis, quartinho de brinquedos. E também eu faço a organização em espaços empresariais, no caso, pequenos depósitos, almoxarifados, né? Sim. Porque eu trabalho sozinho, então tem que ser pequenos espaços, né? Não dá para exagerar. E também despensas de restaurantes industriais, no caso de comércios, da mesma forma, pequenos almoxarifados e também despensas de restaurantes de forma geral, que às vezes as pessoas ficam perdidas, não sabem como organizar, né? Vou lá para auxiliar. Olha só, então nós precisamos saber um pouco mais sobre o trabalho da Silvia, a organização de ambiente. Você que está nos acompanhando, às vezes quer organizar sua casa, seu escritório, liga para a Silvia, faz uma consulta e conversa um pouco mais sobre esse trabalho que vem auxiliar tanto a mulher como a família, né, Silvia, na questão de perca de tempo e até mesmo aproveitamento de espaço. Hoje com as casas tão compactas, é fundamental isso. Exatamente, até tem alguns pacotes que eu criei, né, pacote Casa Nova, então a pessoa tá para se mudar, tá perdido lá, não sabe como começar a fazer a organização. Eu participo lá durante o dia da mudança, fazendo a categorização das caixas, para facilitar lá na hora de chegar na casa nova. Posso fazer lá a organização, então, das coisas que já chegaram na casa nova. Também tem o pacote Noivos, onde eu faço a organização dos presentes recebidos e também a organização da casa como um todo dos noivos. Até é uma dica bem legal de presente, né, para os noivos, né? Porque vai facilitar bastante o dia a dia deles ali, nessa primeira etapa, né, logo que casou. E também o último pacote que eu criei foi o pacote Mamãe e Bebê, onde eu faço a organização do quartinho infantil. E daí os serviços adicionais, tem 2 que eu criei, compras, eu posso fazer compras de supermercado, também, por exemplo, apareceu um evento de última hora, um aniversário, eu faço a compra do presente, às vezes a pessoa está sem tempo, né? Verdade. Me liga lá, eu faço rapidinho. E também o último que eu criei é acompanhamento em consultas médicas, isso é mais voltado para o pessoal da terceira idade, às vezes os parentes, os filhos não têm tempo de todas as vezes acompanhar nessa consulta, eu posso fazer isso.
Ao invés de simplesmente pegar um táxi, né? Eu vou, entro, faço acompanhamento e na volta, de repente, se precisar passar já numa farmácia, já comprar ali, fazer a compra dos medicamentos necessários. Entrega prontinha. Isso. Olha só. É um diferencial, né, do trabalho. Às vezes a pessoa precisa, né? Verdade, para as famílias até então, que a mulher e o homem trabalham, tem às vezes uma pessoa para cuidar, uma ótima dica. Exatamente. Silvia, para quem está nos acompanhando, vamos deixar o contato para entrar para conversar com você? Então, minha empresa se chama Tudo em Ordem Ambientes Organizados. Tem lá minha página no Facebook, né? facebook.com/Tudo em Ordem PG. Tem lá várias dicas, algumas fotos do antes e do depois da organização, o pessoal pode acompanhar. E também existe o telefone 3027-1636, 9911-2864. Então, entre em contato. Obrigada pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Everything is upright. Listen to a song that goes ding, ding a dong, and the world looks sunny. Everyone is funny when they sing the song that goes ding, ding.